Um prazer receber vocês novamente na UTC. Nós vamos gravar esse evento. Márcio, por favor, ligue a gravação. E a UTC-AL tem um enorme prazer de receber o Ricardo Santos, que vai falar sobre a inteligência artificial utilizada na operação e manutenção. Obviamente, utilizando todos os recursos técnicos que hoje estão disponíveis para nós. É um processo desenvolvido pela Everest, que eu achei extremamente interessante. O Ricardo nos dá o prazer de falar de Portugal. Tem bastante experiência internacional na aplicação dessa ferramenta. E o Rafael, que é o segundo co-participante aqui, é da Everest do Brasil. Tá? Então, eu espero e realmente acredito que esse webinar vai ser um dos pontos altos dos webinários da UTC América Latina. Só para rapidamente explicar como funciona, nós teremos 45 minutos de apresentação, ou algo em torno de 45 minutos. Depois teremos 15 minutos de perguntas e respostas. Eu gostaria que todos vocês que sentirem vontade de perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, façam a pergunta no chat ou mesmo na aba de perguntas e respostas. Eu terei acesso a isso e lerei para os nossos palestrantes. Tá? Mais uma coisa que estava aparecendo no slide anterior, a UTC-AL vai ter, no final de mês de agosto, nós teremos o nosso Summit virtual, online ainda. Infelizmente, não deu para nós fazermos um evento presencial, mas será agora no final de agosto. Serão 9 painéis extremamente interessantes, sobre todos os temas que interessam à indústria de utilities, à indústria de missão crítica. Ok? Então, boa sorte para vocês. Eu já vi essa palestra, acredito que é excelente. Ricardo, é com você e a plateia, por favor, façam as perguntas. Obrigado. Obrigado, Dimitri. E bom dia, boa tarde aí do outro lado do Atlântico. É um prazer estar com a UTCAL, fazer esse webinar junto com vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação. Como o Dimitri falou, desde a Everest e da NTT Data, a gente vem trabalhando numa iniciativa que consideramos bastante interessante para o conhecimento de todas as pessoas que trabalham em âmbito de infraestrutura de transmissão e de distribuição elétrica. Essa iniciativa a gente chama de Weaver, e como aqui o subtítulo fala, está muito enfocada naquilo que são as possibilidades que a inteligência artificial avançada permite em termos de melhoria de indicadores técnicos de operações nas operações e manutenção de ativos das redes. Vou começar por fazer uma breve introdução da Everest e do grupo NTT Data, para quem não conhece a gente. Bem breve, a Everest atualmente está presente em 17 países. Somos uma empresa já com 30 mil profissionais. Estamos no Brasil desde 2001, sim, 2001. Somos uma empresa que no ano passado, 2020, faturamos 1,5 milhão, 1.500 milhões de euros, no ano fiscal que fechou em 2020. E somos uma empresa muito focada naquilo que são as soluções de uma ponta a ponta para nossos clientes, que vão desde a transformação, passando pela consultoria, tudo o que são soluções tecnológicas e de IT, até aos serviços que podem ser de outsourcing ou inclusive de outsourcing de processos.
Em 2014, a Everest foi adquirida pela NTT Data, que é o grupo de serviços profissionais orientados para a consultoria de sistemas de informação do grupo NTT. Como conhecerão, um dos grandes grupos de telecomunicações de origem japonesa. Então, hoje em dia, a gente integra esse grupo muito relevante de 130 mil profissionais na NTT Data. É atualmente a sexta maior companhia de serviços de IT a nível mundial e, por sua vez, o grupo NTT é uma das maiores empresas, está entre as 100 maiores empresas a nível global, com 310 mil profissionais e uns números impressionantes do ponto de vista de faturamento, mas também de investimento em tudo o que tem a ver com inovação, novas tecnologias, tudo aquilo que vem transformando o mundo tal e qual como a gente o conhece. Na Everest, a gente tem uma visão muito bem, diria, estruturada e organizada daquilo que são nossas capacidades. E realmente temos, hoje em dia, práticas verticais totalmente orientadas segundo o tipo de negócio, o sector de negócio de nossos clientes. Eu, em concreto, trabalho com o Rafael também na área de energia e utilities, e depois, dentro desse setor, nós temos nossas capacidades organizadas e eu diria coordenadas entre aquilo que é uma área de business consulting, orientada à consultoria para negócio, aquilo que é toda uma área de tecnologia e que busca soluções avançadas que possam trazer valor para os clientes nos seus âmbitos de negócio, e logo uma área que a gente chama de aplicações e serviços de infraestrutura que, de alguma forma, potencia, do ponto de vista de plataformas e de tecnologias, as demais. Então, se vocês virem nessa figura aqui, a gente fala que um dos grandes objetivos que a gente persegue quando prestamos serviços para nossos clientes é realmente colocar tecnologia ao nível das soluções que somos capazes de trazer para os desafios, as oportunidades e as necessidades de negócios dos nossos clientes. No âmbito da energia, das utilities, atualmente a Everest tem mais de 5.000, mais de 4.800 profissionais trabalhando no setor a nível global. Trabalhamos com 50 das maiores companhias do mundo neste setor e, como a gente gosta de falar, estamos muito focados naquilo que são projetos de transformação digital. Podemos dizer que em voo a gente tem cerca de 100 projetos sempre ativos, muito enfocados naquilo que é a transformação digital. E do ponto de vista de pegada mundial, a gente realmente tem uma presença muito característica daquilo que também são nossas raízes, em geografias de raiz latina, tanto na Europa, Espanha, em Portugal, em Itália, mas obviamente na América do Sul, na América Latina, e aqui vocês veem que obviamente trabalhamos para clientes e contas muito importantes do ponto de vista do setor energético. No caso do Brasil, por exemplo, com a Enel, com a Neoenergia, do grupo Iberdrola, com a CPFL, com a Naturgy ou com o grupo EDP. Além disso, com a nossa integração no âmbito da NTT Data, do qual a gente faz parte, a gente tem hoje em dia também uma capacidade de trabalhar, e vimos trabalhando, em outras geografias, nomeadamente no Japão. Tem trabalhado também muito próximos daquilo que são as utilities japonesas, tá? E em países de raiz anglo-saxónica, tanto na Alemanha como no Reino Unido ou inclusive nos Estados Unidos. Alguns dos casos que a gente vai contar hoje, vocês vão ver que têm um pouco esta oportunidade e essa visão mais global, e eu creio que são bem interessantes para compartilhar durante essa sessão. Finalmente, para concluir esse preâmbulo sobre a Everest e a NTT Data, só falar que a gente, quando olha para aquilo que são as necessidades do setor energético, a gente tentou criar, e eu creio que com sucesso, aquilo que chamamos um ecossistema estendido
de capacidades de negócio orientadas ao negócio dos nossos clientes. Aí a gente combinou, primeiro, o nosso design studio, tá? Que se chama Chaz, uma presença importante e relevante no Brasil, em que, de alguma forma, estamos trabalhando com eles na ótica de conseguir uma melhoria, né, da interação de nossos clientes com os seus clientes. Então, tudo que tem a ver com essa experiência, a experiência do cliente, os canais, etc. Por outro lado, a gente tem um grupo dentro da Everest que a gente chama de Ideals, que está muito focado naquilo que são as oportunidades que todo mundo está vendo no âmbito da transição energética. Eles têm uma capacidade, eu diria, singular de entender as tecnologias que vão ser importantes no âmbito da transição energética e isso nos permite ajudar nossos clientes nesse âmbito. Por detrás de tudo isto, a gente tem um grupo que se chama The Gas and Power Management Consulting, que é nosso grupo de especialistas em temas de regulação energética, tá? Com uma visão bem ampla daquilo que são as realidades dos distintos países e daquilo que a regulação induz no âmbito do negócio da energia e das utilities. Finalmente, por trás de tudo isto, como a gente sempre gosta de falar, temos realmente a NTT Data, com o seu impulso inovador, a sua capacidade de investimento em soluções, em tecnologia e em buscar as melhores formas de trabalhar conjuntamente com os nossos clientes. Vou abrir então aquilo que é a apresentação que a gente chama de Weaver, né? E eu espero que vocês entendam exatamente de que se trata. No contexto daquilo que são as operações das distribuidoras e das transmissoras, a gente vê que existem um conjunto de tendências que estão muito refletidas naquilo que podem ser as oportunidades de transformação dos seus negócios. Por um lado, o design de ativos cada vez mais inteligentes, a utilização de tecnologias que permitem, de alguma forma, dotar os ativos dessa inteligência. Por outro lado, no âmbito das operações autónomas e de manutenção, tudo aquilo que a tecnologia hoje em dia vem permitindo para a gente, IoT, analytics, os drones, os de satélites, e finalmente tudo aquilo que tem a ver com as oportunidades de melhorar a conexão e a otimização das redes. E aí a gente tem, diria, já tradicional VIS, mas a gente pode começar a falar de oportunidades utilizando inteligência artificial, blockchain e, obviamente, fazendo uso das novas tecnologias de telecomunicações. Por outro lado, quando a gente põe tudo isso na pauta, a gente vê que há um conjunto de oportunidades que se transformarão mais cedo ou mais tarde em benefícios. Primeiro de todos, tudo aquilo que tem a ver com a redução no tempo da inatividade dos ativos, a sua melhoria em termos de confiabilidade e resiliência, aquilo que é a oportunidade de uma eficiência mais aprimorada dos nossos sistemas e, obviamente, uma tradução em termos de custos de mão de obra e dos próprios equipamentos. Em termos de operações autónomas e manutenção, obviamente que o benefício que a gente persegue com essa adoção de tecnologia é uma melhoria das vulnerabilidades que a gente tem nas redes. Por outro lado, um incremento da vida útil dos ativos. E, obviamente, tudo aquilo que tem a ver com redução de desperdício, e eu diria, inclusive, com uma melhoria dos parâmetros do ponto de vista de efeitos ambientais. E, obviamente, isso passa também por uma redução do OPEX e uma melhoria daquilo que são as capacidades de detectar as situações anómalas. Por último, no âmbito dos ativos conectados e a otimização das redes, a gente vê que é possível conseguir uma otimização dos estoques, uma otimização do CAPEX, naturalmente, e tem diretamente uma tradução na melhoria da qualidade do serviço. Daí que, enquanto Everest Identidade, a gente vem trabalhando no Weaver. E o que é o Weaver? O Weaver é a gente gosta de falar mais do que um serviço ou uma solução. É realmente uma combinação de três elementos. Por um lado, uma visão
que é super sustentada nos dados, na data. E isso permite perseguir, por um lado, a excelência operacional e, por outro lado, conseguir uma possibilidade de transformação estratégica constante. Isto é, a capacidade das organizações, das empresas, das companhias estarem constantemente se adaptando para a transformação das suas operações e uma melhoria contínua. Do ponto de vista de metodologia, a gente trouxe uns ensinamentos da NTT Data e conseguiu, diria, construir um âmbito metodológico que a gente chama de Takumi. Takumi é a utilização das práticas ancestrais, conhecimento artesanal, muito específico da indústria, tá? Para que combinamos com aquilo que são as práticas de design thinking e de princípios Lean para conseguir uma metodologia própria dentro do Weaver. Finalmente, a gente tem aquilo que é um portfólio de produtos e serviços, que é o que a gente vai ver um pouco mais em detalhe em seguida, e todos esses produtos e serviços são construídos naquilo que é o conceito do Build to Order. Quer dizer que, de alguma forma, sempre vamos perseguir uma adaptação à realidade do cliente e das necessidades que ele tem, e não simplesmente buscar uma solução da prateleira. Focando aqui no Build to Order, nós entendemos que essa é uma alavanca para o sucesso desta solução do Weaver. Tá? Basicamente, a gente entende que tem uma oportunidade de, trabalhando os dados, explorando esses dados, analisando esses dados, sacar um conjunto de benefícios que podem ter uma tradução naquilo que é, aqui do lado direito a gente fala do data to value, transformar esses dados em valor. Tá? Em termos práticos, isso passa por conseguir prover um conjunto de serviços, tanto do ponto de vista de gestão da energia, como daquilo que pode ser a resposta a desastres, como pode ser uma visualização dos efeitos do consumo da energia em determinados ambientes, ou, por exemplo, a gestão das plantas ou a manutenção da infraestrutura em si mesmo. Tá? E a gente fala que qualquer um dos produtos e serviços dentro do Weaver é feito à medida, de acordo com os objetivos que são perseguidos pela companhia. Desse ponto de vista, a gente dividiu os serviços do Weaver em 5 âmbitos. Eles são conjugáveis e são utilizados em função das necessidades do cliente e daquilo que é seu objetivo último de negócio. Primeiro de todos, a gente tem aquilo que se chama de Event Driven, que é uma plataforma para monitoramento de remotos, de alertas e eventos em tempo real. Ela permite lidar com umas quantidades imensas de dados a partir de várias fontes finais. Segundo ponto, a gente tem Pull to Analyze, que é combinando esses vários tipos de dados e integrando essas diferentes fontes, a gente é capaz de fazer uso de análises específicas, utilizando umas APIs, e essas sim já estão construídas, super sofisticadas. Aí a gente tem o Perception Handling, que é um mecanismo de inteligência artificial muito específico para aquilo que são as capacidades de diagnosticar a condição dos ativos, vendo quais são os dados coletados e, de alguma forma, detectar anomalias e ativar operações de manutenção que podem ser proativas, mas que perseguem também a capacidade de predizer essa necessidade de operações. O quarto ponto tem a ver com o que a gente chama de Accurate Processing, que passa pela utilização de uma arquitetura personalizada, que a gente chama de Takumi, e que permite um processamento detalhado de dados dos dispositivos com muita consistência e mantendo a integridade para atender às necessidades críticas da missão. E o último ponto a gente usa para aquilo que é ir um pouco mais além do ponto de vista das possibilidades que o uso dos dados, esse seu processamento permite do ponto de vista de novos potenciais negócios, novas potenciais aplicações. A gente chama de Business Sandbox,
E é uma plataforma que foi integrada e que permite testar hipóteses de negócio e levar pela análise desses dados em um ambiente integrado. Tá? Só para dar um exemplo desse último caso, por exemplo, fez uso de dados de telemedida, telecontagem, na cidade de Tóquio no ano passado, para representar e entender o comportamento das pessoas nas suas residências. Basicamente, a partir de informação dos consumos energéticos, conseguir entender se, em situação Covid, pandemia, confinamento, se as pessoas estavam realmente ficando em casa ou se estavam se deslocando, apesar das instruções recebidas. Tá? Então, é uma forma que a gente está dando um exemplo de uma possibilidade de usar dados, processar eles, tá? Conseguir determinar padrões de consumo energético a partir de fontes reais e, estabelecendo uma linha de padrão, entender se realmente ela se está mantendo ou se está aumentando ou diminuindo. Tá? Isso a gente consegue combinando vários destes elementos, mas com um resultado naquilo que é a utilização de uma plataforma de Business Sandbox. Vou dar para vocês alguns exemplos práticos da aplicação do Weaver, de Weaver que está funcionando. No caso, esta é uma referência de maior dimensão e mais importante que a gente tem de utilização do Weaver, a inspeção de ativos em ambiente de subestação, no caso, para uma das grandes, para a maior elétrica japonesa. Tá? Basicamente, em 2017, foi feita uma prova de conceito utilizando câmaras e microfones, tá? Num ambiente de subestação, para entender se fazia sentido processar imagens e sons, imagens e áudio, e estudar um conjunto de casos de uso. Tá? O que a gente conseguiu e viu foi que realmente fazia todo o sentido. Tá? No caso do Japão, em Tóquio, por exemplo, eles têm subestações urbanas em níveis, 3 níveis de subestação, debaixo do sol, né? E aquilo que são as características do funcionamento de um transformador ou de um refrigerador dentro dessa subestação é muito particular se você está no piso -1 ou se está no piso -3. A utilização de inteligência artificial para entender qual era o comportamento, quais eram os desvios ao comportamento, do ponto de vista de processamento de imagem ou de áudio, permitia ou permite detectar situações anómalas. E essas situações são bem características daquilo que é a situação do equipamento, onde ele se encontra, se está num meio urbano, se está num meio rural, etc, etc. Tá? Isso correu tão bem que a elétrica decidiu, e esse foi, eu diria, uma implantação em 1.300 subestações de distribuição. E hoje em dia estão funcionando para detectar situações de vazamento de óleo, detectar situações de anomalias sonoras, por exemplo, tudo o que são peças rotativas ou elementos que têm um comportamento de rotor dentro das subestações. Detectar, por exemplo, se tem danos na cerca de proteção da subestação, em meio rural, por exemplo, se aparecem ou são deitados para a envolvente da subestação objetos desconhecidos e, mais do que isso, entender que tipo de objetos são esses. Tá? Ela permite também fazer leitura e análise de medidores, ver qual é o nível do óleo que tem dentro do transformador, ver qual é o nível de potência que está sendo transformado e também detectar e analisar sinais luminosos sem uma necessidade de, diria, substituição de equipamentos, mas sim colocando uma camada que permite uma digitalização e, obviamente, a partir daí, um processamento das imagens e sons através da inteligência artificial. Tá? A grande vantagem neste caso é que, mais do que o real-time, que obviamente também é possível,
o que a essa elétrica conseguiu e está conseguindo hoje em dia é passar de uma visão, diria, reativa naquilo que são as suas atuações para uma visão preditiva daquilo que são as necessidades de manutenção. Um outro exemplo é esse no mercado norte-americano, nos Estados Unidos, para uma elétrica, uma distribuidora na costa leste. A gente fez uma utilização do Weaver para entender aquilo que era o potencial de utilizar imagens capturadas pelas câmaras que eles têm instaladas na frota própria, nos veículos da frota própria, que estão fazendo o seu percurso, e essas câmaras permitem ir capturando imagens, por exemplo, da rede de baixa tensão. Então, o que conseguimos provar para eles, e eu diria com bastante sucesso, foi que, analisando diferentes casos de uso, era possível utilizar e processar essas imagens com algoritmos de inteligência artificial para entender determinado tipo de anomalias. Um cabo solto, uma conexão partida, uma necessidade, por exemplo, tem a situação do pica-pau que bateu no poste e ele está necessitando de uma manutenção, ou que as proteções de ligação das linhas não estão no sítio correto, etc. Tá? Na realidade, o que a gente fez foi analisar 26 casos de uso, junto com os técnicos dessa distribuidora, e conseguimos avançar para aquilo que foi uma prova de conceito bem sucedida, no caso, para detectar a situação de suportes na linha de conexão com transformadores, que eles têm no alto dos postos, com defeito. E isso foi implementado tanto na ponta, quer dizer, o algoritmo vai mesmo no veículo da frota, e quando é detectada uma situação dessas, ela dá um alarme, um alerta, para que o técnico possa efetuar uma correção, como também pode ser visto numa ótica mais centralizada, com uma integração com o sistema de gestão de ativos, e a partir daí ter um aprendizado que permite conseguir uma melhor planificação daquilo que são as operações de manutenção para essa situação em concreto. Tá? Mas, como eu falo, essa é uma situação de 26 que a gente viu que tinham um potencial e que podem ser adotadas para, ou a partir de imagens recolhidas pelos veículos que vão percorrendo os caminhos normalmente. Terceiro exemplo, esse eu creio que é mais comum, mais fácil de entender, mas bem interessante, porque é o processamento de imagens capturadas por satélite. Tá? Na realidade, aqui a gente está falando do processamento dessas imagens para fazer um melhor manejo da vegetação e, de alguma forma, comprovar que essas imagens depois podem ser utilizadas para entender o tipo de espécies que estão ao redor das linhas, o tipo de crescimento que elas estão tendo, também para controlar trabalhos de poda e, no caso da vegetação, se foi realmente efetuado ou não. Então, tem aqui uma combinação, por um lado, daquilo que é um algoritmo que tem que aprender com imagens com alta resolução, imagens que vêm de satélites, não? Que são uma formação capturada sobre os corredores onde passam as linhas, e, por outro lado, essa utilização, por exemplo, de imagens capturadas por veículos não tripulados, drones, para entender realmente qual é o crescimento da vegetação, quais são as espécies que estão presentes, se foi feito e bem efetuado o trabalho, etc, etc. Tá? Então, a gente fez isto na Espanha, tá? Para uma rede de transmissão, e nos permitiu realmente apurar muitos algoritmos de processamento das imagens para este efeito. Último exemplo de aplicação do Weaver, nesse caso para a rede elétrica
de Espanha, que é o TSO, o único responsável pela transmissão em todo o país, a nível nacional, na Espanha, a gente fez uma utilização do Weaver um pouco diferente, tá? Não trabalhando imagens, não trabalhando sons, mas sim utilizando ele para entender aquilo que poderiam ser as oportunidades de otimizar recursos em termos de manutenção e também de projetos de investimento. Basicamente, a gente olhou para um histórico de 8 anos de intervenções sobre as redes de transmissão, operações de manutenção, mas também projetos de investimento, e fizemos um processamento através de algoritmos para entender quais eram as oportunidades de melhor eficiência do ponto de vista do programa de trabalhos, da planificação desses trabalhos, dos materiais utilizados, dos operários, número de pessoas, etc., utilizadas, tá? E, por outro lado, desenvolvemos também um algoritmo capaz de entender qual era o momento ideal para fazer uma pré-descarga, para conseguir fazer uma interrupção na transmissão da rede. Tem aqui um pouco de ideia estatística. A gente olhou para 481 KPIs, foram otimizados esses KPIs, conseguindo reduzir para simplesmente 78, e isso permite controlar ainda assim 52 dos processos associados a estas operações de manutenção e de projetos de investimento. E, por outro lado, foram entendidas quais seriam 450 tipologias das diferentes ações utilizadas nessas operações de manutenção, e foram analisados 30 tipos de ativos que foram modelados e conjugados para conseguir implementar esses algoritmos naquilo que hoje é uma nova forma de trabalhar ações de manutenção, no caso da rede elétrica da Espanha. Esse é o quarto exemplo, e aí a gente vai focar em particular no primeiro que eu falei, tá? E naquilo que a gente chama de Perception Handling, utilizando a inteligência artificial, tá? Que visa claramente obter e persegue uma excelência operacional na tomada de decisão. O objetivo é claramente levar as operações de manutenção reativa a um modelo de inspeção perceptiva, tá? E pouco a pouco ir reunindo, coletando dados de forma suficiente para conseguir ir para um nível de proatividade nas atividades de manutenção, reduzindo, obviamente, o esforço necessário para manter a rede funcionando e saudável. Esse é o principal objetivo, e a gente é o que está conseguindo quando adopta este tipo de soluções de Perception Handling. Na realidade, a gente faz um processamento de muitos sinais e muitas imagens, muito áudio, mas à medida que se conseguem desenvolver, treinar os algoritmos de inteligência artificial, o que a gente tem é a capacidade de um autoaprendizado por ele mesmo. Isto quer dizer que ele vai conseguindo se adaptar às circunstâncias particulares do equipamento que está vigiando, ou da localização desse mesmo equipamento, às condições da luz, às condições de outros ruídos que podem interferir com o áudio que é capturado, etc. Casos de uso práticos para isto, e a gente já vai ver em imagens, pelos que eu falei antes: detecção de vazamento de óleo, tá? Anomalias sonoras de vários tipos, detecção de danos na cerca, detecção de objetos desconhecidos. Um outro caso, que eu não falei antes, mas que já está provado, aquilo que é a oxidação, o aparecimento de ferrugem nos elementos do ativo, tá? Leitura e análise de medidores diversos, detecção e análise de sinais sonoros, luminosos, e, por último, aquilo que também é a utilização das imagens do próprio ambiente de subestação para fazer um gerenciamento da vegetação. Aqui tem um exemplo prático, tá? Vocês podem ver do lado esquerdo, por exemplo, a detecção do vazamento de óleo. A gente tem uma câmara que controla 5 ou 6 transformadores, tá? Ela vai recolhendo imagens e vai verificando. Obviamente, a partir das imagens, o algoritmo consegue verificar se está tendo alguma situação de vazamento do óleo.
Tá? Além disso, esse algoritmo está também treinado para, de tempos em tempos, quando é recolhida uma imagem do solo, detectar, por exemplo, se tem alguma mancha de óleo, se tem algum vazamento que não foi detectado diretamente sobre o transformador. Então, o que a gente está fazendo é dotando de inteligência aquilo que antes tinha que ser feito com uma rotina humana de inspeção, implicando uma deslocação de um técnico e um checklist que é percorrido. Hoje em dia está sendo feito de forma diária, tá? Uma recolha, neste caso sei que é diária, de imagens que são processadas, tá? E que permitem, a partir daí, uma toma das ações. O segundo exemplo, detecção de anomalias sonoras, isso é aplicável em qualquer elemento que tenha peças rotativas, tá? Muito fácil porque passa pela inspeção do microfone, obviamente com umas características industriais, porque a gente não quer ter que fazer manutenção do microfone, deixar de fazer manutenção do equipamento e passar a fazer manutenção do microfone. Não, tem que ser, obviamente, um microfone com umas características de resistência e de fiabilidade importantes. Tá? Esse microfone é capaz de recolher umas amostras de áudio que são totalmente programadas de acordo com aquilo que é um aprendizado também das características da peça rotativa, nesse caso, e o que ela faz é, de tempos em tempos, faz uma recolha da amostra, verifica se realmente tem alguma oscilação, algum desvio com respeito ao padrão que é esperado, e no caso de assim acontecer, se detecta se é necessária uma intervenção ou simplesmente se recolhe essa informação para uma maior coleção, uma maior quantidade de volume de informação, ir passando para uma visão preditiva da manutenção. Mesma lógica aplicada, por exemplo, na leitura e análise do medidor, que é muito fácil de entender. Temos um medidor totalmente analógico, sem nenhum tipo de inteligência nem capacidade digital, e a câmara, que pode ser a mesma que está vigiando os transformadores, de vez em quando, de forma pré-programada, faz uma foto desse medidor. E algoritmo de inteligência artificial é capaz de processar e entender, nesse caso, qual é o nível do óleo que está sendo mostrado no medidor. Exemplo à direita, fácil de entender também, que é a detecção de objetos desconhecidos. Basicamente, ela permite que, através de uma recolha de imagens da envolvente da subestação, se consiga verificar se realmente apareceu algum objeto não esperado nessa envolvente e, mais do que isso, também identificar que tipo de objeto pode estar ali. Por exemplo, esse tipo de algoritmo está também sendo utilizado para entender quais são as situações ou circunstâncias em que, por exemplo, uma patrulha se desloca ao ativo, nesse caso à subestação, e verificar que realmente não é um objeto estranho, mas sim um veículo da patrulha que está estacionado junto à subestação. Tem outros casos de uso, tá? Por exemplo, e todos sabemos isso, o uso de drones permite, obviamente, uma riqueza de captura de imagens que permite a inspeção de postos, similar ou diferente daquela que a gente falou lá atrás, com veículos da frota própria da elétrica, ou aquilo que a gente já viu, o controle da invasão de vegetação de determinado tipo de envolventes dos ativos, ou o suporte para planejamento e roteamento, ou para monitorar a condição dos ativos num corredor de passagem das linhas, ou, por exemplo, para entender quais são as oportunidades e as necessidades de operação após tempestades. E vamos entrar um pouquinho no título da apresentação, porque eu creio que este slide é importante, que é a ideia de o que a gente está perseguindo realmente é um processo de digitalização daquilo que são atividades de inspeção, com envolvimento de pessoas, etc. Então, o que a gente começa por conseguir é
passar daquilo que é uma situação reativa, tá, para uma situação preventiva. Mas à medida que a gente vai conseguindo avançar para a direita, passar de um piloto para uma implantação, começa a ter um refinamento e uma precisão maior naquilo que são os dados coletados, e consegue automatizar de forma mais inteligente a coleta desses dados digitais, a gente vai conseguir integrar esses dados para uma maior produtividade. Isso em si mesmo significa também uma possibilidade de automatizar aquilo que são tomadas de decisão, que hoje em dia dependem de técnicos e por isso estão, obviamente, abertos à falha humana. Tá? Mas é a possibilidade de entender se a situação é suficientemente importante ou crítica para obrigar a um despacho, tá? De uma brigada, de uma patrulha para uma intervenção. Mas mais do que isso, a gente tem aqui do lado esquerdo, a ideia é, à medida que a gente vai tendo mais dados, mais informação sobre os ativos, e muitas vezes específicos para um ativo em concreto, para um equipamento concreto, somos capazes de passar do paradigma da manutenção preventiva para uma manutenção preditiva. Tá? E é realmente isso que a gente entende que o Weaver traz como diferencial. Falamos sempre que não é uma peça perdida do quebra-cabeças. Tá? O que a gente está falando é uma camada adicional que se pode colocar sobre sistemas que já existem, ser alimentada por esses mesmos sistemas que muitas vezes já existem. Tá? Não, temos algumas situações em que, como aquela que eu dei, todo o que tem a ver com a captura de imagens por veículos que vão passando e fazendo suas rotas, é a utilização de câmaras que já estavam instaladas. Tá? Mas, por exemplo, a gente tem algum caso desses com algum cliente, tem ativos que têm câmeras para a vigilância contra incêndio, contra situações de segurança, e essas imagens podem ser usadas e processadas através de algoritmos. Tá? Tem que ter uma certa qualidade, mas também já falo que não é aqui uma alta definição, e esse processamento dessas imagens serve de input, é um dos inputs para a peça que a gente chama de Perception Handling, tá? E por outro lado, esta é facilmente integrável com outros sistemas, outras plataformas que as companhias já possuem, tá? Do ponto de vista de relatórios, tá? Eu posso falar no caso do exemplo do Japão, por regulação, eles são obrigados a preencher aquilo que é naturalmente um relatório da inspeção feita sobre o ativo, e o Perception Handling está preenchendo automaticamente os relatórios que depois servem para comprovar junto do regulador. Mas, por exemplo, para tudo o que tem a ver com necessidades ou oportunidades de análise de dados com BI, obviamente com outros sistemas corporativos, integrando com sistema de gestão de ativos, com o cadastro desses ativos, tudo isso pode ser integrado e não estamos falando de algo que vem substituir ou romper uma dinâmica já existente. O objetivo e a nossa ideia é facilitar essa melhoria, esse avanço do ponto de vista de operação e transformação digital com uma peça adicional e não substituindo o que já tem. Alguns atributos diferenciais que a gente considera do Weaver, a gente já vai ver o primeiro um pouco em detalhe, mas primeiro, essa é uma solução que foi criada em ambiente específico das utilities. É um motor que foi adaptado e personalizado para trabalhar especificamente no campo dos ativos energéticos, e isso significa que tem uma biblioteca, um aprendizado que pode ser reutilizado. Quero dizer com isso que vazamento de óleo é muito particular se a gente está falando de um transformador do que se a gente está falando de uma conduta de petróleo. Tá? Então, é uma coisa que tem um pipeline. Então, é uma coisa que tem uma especificidade. Segundo ponto, uma ideia que a gente também tem muito clara é o Weaver permite ser agnóstico ao fabricante. No final, não importa qual é a marca do equipamento que você tem na sua subestação, no seu centro de transformação, na realidade, o que a gente está fazendo é adaptando o algoritmo para ele aprender sobre o ativo que está vigiando e consegue rapidamente um nível de
de assertividade, de acerto muito elevado, e sem, com independência de se estamos falando do fabricante A, B ou C. É uma questão de treinamento. E isso, na realidade, permite, eu diria, o ponto 3, que é a possibilidade de compatibilidade, mas também de escalar. Tá? Posso dar um exemplo para vocês. Quando se iniciamos o projeto no Japão, no entorno de subestação, a primeira subestação, o treinamento do algoritmo completo para os vários casos de uso na primeira subestação demorou algumas semanas. Tá? À medida que fomos fazendo a implantação nas novas subestações, como tínhamos já a base instalada da primeira para a segunda, encurtou o tempo. Da segunda para a terceira, encurtou o tempo. Da terceira para a décima, encurtou muitíssimo o tempo. Na realidade, a dinâmica de implantação chegou a conseguir 3 dias por subestação, pensando que cada uma trabalhava 6 algoritmos diferentes, tá? Recolhendo imagem, sabendo, entendendo qual era a circunstância dos equipamentos naquela subestação e adaptando-se a essa realidade. Tá? Então aí a gente fala muito na escalabilidade. Indo no Takumi, na inteligência artificial desenvolvida, a gente fez uma pequena comparação com alguns das outras plataformas que no setor são mais reconhecidas, a BB, o IBM, Máximo, obviamente a própria Schneider tem sua plataforma para processar diferentes sinais através da inteligência artificial, e aquilo que a gente concluiu foi que o Takumi AI, próprio do Weaver, tem um grau de cobertura de funcionalidades bastante maior do que as outras soluções. E isso tem muito que ver com realmente a sua especificidade para os ativos no domínio das utilities, tá? Das companhias de distribuição e transmissão. E, finalmente, falando um pouco dos benefícios desse tipo de soluções, obviamente, a gente persegue a digitalização das operações através do uso de inteligência artificial. E isso tem como decorrência um primeiro nível de excelência operacional. Tá? Obviamente, permite reduzir muito aquilo que são as necessidades de visitar o ativo, de inspecionar o ativo, as horas dedicadas a isto, o número de recursos humanos dedicados a isso, tá? Os gastos, a despesa que a gente tem com deslocamento das patrulhas, etc, etc. Segundo benefício é a redução da margem de erro, tá? Ela está comprovada, a gente tem alguns indicadores daquilo que é a possibilidade, no final é a interpretação de um relatório, por muito sofisticada que ela possa ser, com um tablet, tem sempre a possibilidade de que a pessoa cometeu o erro, estava observando, falhou e não reportou aquilo que devia. Tá? Então, a captura periódica de uma imagem, de um áudio sobre o equipamento permite, obviamente, uma redução a nível da margem do erro. Tá? E isso se traduz naquilo que é o terceiro elemento, que é, obviamente, uma melhoria nas tomas de decisão, cada vez mais quando a gente tem um histórico, tá? Um histórico que permite realmente um aprendizado e, eu diria, uma ideia clara de quando levar ao campo uma atividade de manutenção. E o último benefício está claro, que é aquilo que todos perseguimos no setor, uma redução do risco para os ativos, tá? Uma redução da dependência de pessoas qualificadas que têm, obviamente, um conhecimento, experiência, mas que podem ser empregados de outra forma e, de alguma forma, uma melhoria naquilo que são os parâmetros de qualidade do serviço e de saúde dos ativos. E essa assim termina a apresentação. Eu creio que tem algumas perguntas. Dimitri? Temos sim. Eu vou lendo as perguntas para você e vamos ver como é que a gente responde isso. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Wesley Santana, da Neo Energia.
Ele algo está assim. perguntando se o Weaver faz integração com alguma outra ferramenta de monitoramento, tipo Zabbix, para auxiliar a predição de anomalias. Hum. Vamos lá. A ideia é uma arquitetura aberta, tá? Então, o Weaver está super preparado do ponto de vista de APIs para se conectar com aquilo que são as plataformas mais comuns no mercado e realmente a construção que a única coisa que o Weaver tem dentro de si é a capacidade de fazer o processamento dos sinais que são trazidos para ele. Então, a parte da lógica do algoritmo da inteligência artificial está naturalmente autocontida no Weaver e é, de alguma forma, aquilo que a gente fala como a plataforma Weaver. Tá? Ele tem uma interface do usuário, mas ela existe pura e simplesmente para permitir a configuração, eu diria uma visualização daquilo que o algoritmo está processando. Para além disso, ela tem uma arquitetura super aberta que permite a integração com qualquer outro tipo de sistema. Teríamos que ver em concreto esse que o Wesley está a perguntar. Ok, obrigado. Tem uma outra pergunta que é mais ou menos na mesma linha, e talvez o Rafael possa dizer, mas eu acredito que você já respondeu. Dejair Fernandes, eu antes vou abrir um parágrafo aqui, é um prazer receber o Dejair aqui. O Dejair foi diretor de Furnas durante muitos anos, companheiro nosso na UTCAL, conselheiro nosso, então prazer ver o Dejair assistindo a webinar da UTCL. O Dejaí pergunta especificamente se o Weaver pode ser integrado ao sistema de controle SAGE, desenvolvido pela CEPEL, e ao SAP, para melhor integração com operação e manutenção. Você provavelmente não conhece o SAGE, Não. mas é um centro de supervisão, um sistema de supervisão muito utilizado pelas empresas do Grupo Eletrobras e ele também é comercializado para outras empresas de energia elétrica. Mas eu acredito que você, se você me permitir, eu acredito que você já respondeu que você tem uma plataforma aberta que pode se interligar com qualquer sistema, desde que você faça o protocolo de aproximação deles, né? É isso aí. Ou seja, a lógica aqui é facilitar ao máximo a integração. Obviamente, muitas vezes tem que fazer algum tipo de adaptação, mas a ideia e a lógica é essa. Ok, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Eu não tenho a empresa de quem está perguntando, Alexandre Arruda de Bem. O Alexandre está perguntando quando é identificada uma necessidade de manutenção. Existe uma forma automática da equipe de campo informar a correção e o sistema viewer realizar a confirmação da correção automaticamente? Então, é uma questão de configuração, tá? Na mesma lógica. Imagina, o Weaver pode ser programado, na sua lógica, para verificar realmente as situações pós-intervenção, tá? E isso é uma questão de configuração. Tem alguns casos em que ele está sendo utilizado nesse sentido, que é depois de uma brigada ter feito uma intervenção, numa operação, fazer uma leitura dos parâmetros a partir das imagens ou do áudio e confirmar que realmente tudo está funcionando corretamente. Muito bem, eu vou pedir a todos que estão fazendo perguntas, por favor, coloquem as suas empresas. Eu tenho toda essa relação, mas está no Excel, no back-office. Tá? Na hora da pergunta, eu só tenho o nome. Se tiver empresa, é melhor, fica sempre mais interessante. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Parra. A integração, não tem empresa dele, tá? A integração com ferramentas de ticket, como ServiceNow Uhum. e CMDB para abertura de incidentes? Sim, sim, totalmente. Essa, aliás, é uma característica fácil, não? Ele consegue classificar, o Weaver consegue transmitir com
uma identificação da classificação da incidência de acordo com aquilo que você tem parametrizado num ServiceNow ou noutro tipo de ferramenta. Ok. Perguntas chegando. Francisco Pires. O foco da River poderia ser também o monitoramento em tempo real? Então, essa é uma pergunta que a gente muitas vezes escuta, não? Que é ele não está pensado com esse princípio, tá? E realmente o que a gente persegue é uma continuidade, um acumular de conhecimento, etc. No entanto, pode ser utilizado também como uma lógica de tempo real. E na realidade, a gente, portanto, o exemplo da utilização na elétrica dos Estados Unidos também tem essa lógica, não é? Que é quando a gente coloca na ponta o algoritmo, consegue lançar o alerta imediato e isso permite uma intervenção pela própria brigada que está passando. Não? Então, se você for numa lógica, por exemplo, estamos fazendo hoje agora uma análise para uma distribuidora na Espanha da utilização, que é eles têm hoje em dia um processo de inspeção sobre subestações também, com câmaras térmicas que são transportadas pela brigada que vai visitar a subestação e aí eles fazem medições de acordo com o roteiro daquilo que são as temperaturas em diferentes elementos e basicamente têm uma decisão humana de se tem algum problema ou não, a partir da temperatura que foi medida. O que é que a gente está vendo? Se faz sentido, é uma coisa que hoje em dia é muito fácil, colocar o algoritmo na ponta, isto é, junto da câmera, tá? Com um pequeno processador, e entender, dar um alerta para a pessoa que aquele equipamento está com uma temperatura superior e que por isso tem que realmente verificar qual é a situação que está acontecendo. Tá? Então, aí é um tempo real, muito real, porque na realidade estamos auxiliando o trabalho que está sendo feito no campo. Ok. Muito bem. Tem perguntas à vontade. Deixa eu ver. Aqui toda hora pinga uma pergunta. Deixa eu ver se é aplicável. Fazer uma crítica. Vamos lá. Daniel Ramos, da CEMIG. CEMIG Geração e Transmissão, GT. Gostaria de saber se a base histórica de anomalias registradas em imagens de um equipamento poderá ser aproveitada num novo equipamento semelhante. Uhum. A IA, com imagens de outro equipamento, se adapta a um equipamento novo que nunca falhou? Entendeu? Eu expliquei um pouquinho isso, não é? A lógica é, no final, a gente está utilizando, por exemplo, quando a gente fala casos de uso de vazamento de óleo, tá? Que é super claro. O algoritmo que existe hoje já tem uma riqueza que permite adaptá-lo a um novo equipamento. Tá? No final, mancha de óleo é mancha de óleo e aquilo que é a diferença entre a presença do óleo e a não presença do óleo é, hoje em dia, depois de treinado, o algoritmo está mais bem preparado para ser adaptado e aplicado em outro contexto. Então, o que a gente fala é realmente essa base, essa biblioteca inicial pode ser treinada e é muito mais fácil, naturalmente, ser treinada quando a gente está no mesmo tipo de envolvente, mesmo tipo de equipamento, etc. Por isso, a resposta é sim. A resposta é você pode treinar um algoritmo, pode partir de uma base já treinada e tem ganhos de eficiência nesse treinamento quando vai para um outro entorno. Se o equipamento é novo ou velho, não tem uma influência imediata, porque até que tem um vazamento de óleo, não tem nenhum tipo de detecção e tudo parece estar normal. Muito bem, vamos para a última pergunta. Você considera importante o motor de IA ser específico para utilities? Sim, tem a ver um pouco com isto que eu falei, tá? Que é, bom, primeiro, quando os algoritmos de inteligência artificial são criados, eles são muitas vezes criados
uma característica própria. Hoje em dia tem algoritmo que serve para identificar visão de custo ou seja, de valores numéricos, etc. Tá? Estes algoritmos estão construídos para trabalhar imagens e áudio. Tá? E, nesse sentido, o que a gente tem é uma especificidade que é essa biblioteca inicial criada num ambiente que não tem a ver com o equipamento, mas tem a ver com os casos de uso, naturalmente, e todos estes casos de uso são característicos daquilo que acontece numa utility. Que podem ser aplicados em outros casos, sim. Por exemplo, tem uma empresa mineira no Chile que está perguntando por esta solução. Tá? A gente fala, cuidado, porque os casos que a gente tem são de entorno, utilities, etc. Mas eles estão interessados em utilizar, por exemplo, a parte de processamento de áudio para entender problemas que podem ter com os seus equipamentos nas minas no Chile. Tá? Não tem nenhum problema. Pode ser adaptado e pode ser feito para esse efeito. Mas, nesse momento, o que a gente tem é, obviamente, entorno e ambiente de utility. Muito bem. Ricardo, Rafael, foi um prazer. Já temos mais de uma hora de apresentação, quer dizer, eu roubei os 3 minutos iniciais, temos uma hora. Eu acho que é um bom número, teve bastantes perguntas, não tem pergunta adicional, ainda temos um bom nível de presentes. A UTCAL agradece a todos que estão participando. O nosso evento Summit Online vai ser em final de agosto. Agradecemos a todos e eu passo a palavra para o Ricardo e o Rafael para se despedir de vocês que ainda estão conosco aí ao final de uma hora de webinar. Obrigado pela vossa atenção e estamos em contato. Qualquer questão que tenham, seguramente o Dimitri vai publicar essa apresentação e também nossos dados no site, então estamos aí. Sim, é importante dizer, esse webinar foi gravado e ele vai ser disponibilizado no site da UTCAL. Então, quem tiver interessado pode sempre acessá-lo. E nós estamos à disposição também, quem quiser ter um contato com Ricardo, Rafael, podem contar com o UTCAL para repassar essa necessidade. Olá, Rafael, pode se despedir. É isso aí. Ficou quieto, Os últimos 15 segundos, né? O show hoje do Ricardo, boa tarde, obrigado pela assistência, obrigado pela apresentação, Ricardo e Dimitri. E a Everest NTT Data está pronta aqui no Brasil para ajudá-los nesse e em outros desafios que vocês venham a necessitar. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Eu convidei, só para vocês saberem, eu convidei a Everest para participar do nosso Summit Online. Eles vão participar na parte de inovação de manutenção, processos inovadores em manutenção. Vamos aprofundar um pouco essa palestra e eu acho que vai ser muito interessante. Muito obrigado e até breve. Até logo. Tchau.